quando encontros deixam de ser coincidência e revelam propósito. Há instantes em que alguém surge diante de nós e o impacto é tão profundo que parece impossível reduzir aquilo a uma simples coincidência. É como se cada detalhe tivesse sido cuidadosamente costurado pelo tempo, pelas circunstâncias e talvez pelo próprio destino. Nesses momentos, nasce a inquietação. Será que este encontro é apenas acaso ou um chamado silencioso da vida? E junto dessa dúvida surge também o medo de se enganar, de projetar ilusões em alguém que não corresponde, de repetir padrões tóxicos que já machucaram antes. Essa é a dor silenciosa que tantos carregam, não saber se o que sentem é verdade ou engano. Mas por trás da dúvida, existe um desejo oculto, muitas vezes inconfessável, a esperança de que a vida esteja conduzindo para algo maior, um amor capaz de transformar, uma parceria que abre caminhos, um aprendizado que não pode ser ignorado. O coração anseia por sinais que revelem se o que está acontecendo é destino ou apenas mais um capítulo passageiro. Essa busca não é superficial, é a alma pedindo clareza para não desperdiçar o que pode ser precioso. Bruce Lipton nos lembra que nossa percepção não apenas interpreta o mundo, mas molda a própria biologia. Pessoas que surgem em nosso caminho podem funcionar como gatilhos epigenéticos, despertando potenciais adormecidos e trazendo à tona emoções que estavam esquecidas. Um encontro, por mais simples que pareça, pode alterar não apenas a forma como vemos a vida, mas a forma como nossas células respondem ao ambiente. A presença do outro pode ativar em nós forças que sozinhos jamais teríamos acessado. Neville Goddard amplia esse entendimento ao dizer que o outro pode ser o reflexo da imaginação que cultivamos em silêncio. Quando encontramos alguém, encontramos também uma parte de nós mesmos materializada. A presença que surge diante de nós pode ser o espelho das crenças, dos sonhos e até mesmo das dores que carregamos. O encontro, portanto, não é apenas externo. É a revelação de estados internos que estavam prontos para vir à tona. Podemos imaginar isso como uma metáfora simples, mas poderosa. Cada pessoa é uma chave, e nenhuma chave existe sem uma porta. Algumas abrem janelas para memórias que precisavam ser curadas. Outras desbloqueiam espaços de amor e expansão. Outras ainda nos conduzem a um território desconhecido, onde novas versões de nós mesmos estão esperando para nascer. O que nunca muda é o fato de que cada encontro significativo abre algo dentro de nós. É por isso que certos encontros mexem tanto. Eles não são apenas sobre o outro, mas sobre aquilo que somos chamados a enxergar em nós mesmos. O destino, muitas vezes, não coloca alguém em nosso caminho apenas para acompanharmos, mas para atravessarmos uma porta interior. E a pergunta que ecoa, silenciosa, é sempre a mesma. Será que reconhecemos esse chamado ou o deixamos passar, como se fosse apenas mais uma coincidência? A sincronicidade que desmonta a lógica. Coincidência ou chamado? Existem encontros que parecem desafiar qualquer explicação racional. Você pensa em alguém e no mesmo dia, essa pessoa surge de forma inesperada. Caminhos que jamais deveriam se cruzar acabam se encontrando em circunstâncias improváveis. Para a mente lógica, tudo isso parece mera coincidência, mas o coração, em silêncio, reconhece outra coisa, um chamado. As sincronicidades são a linguagem do destino. Não chegam com estardalhaço, mas com precisão. São como sinais luminosos em meio à escuridão, indicando que há algo acontecendo além da superfície visível. O erro mais comum é descartar esses acontecimentos como sorte ou acaso, sem perceber que eles carregam uma mensagem vibracional. Cada sincronicidade é um convite para despertar a consciência e se perguntar: o que a vida está tentando me mostrar agora? Esses encontros desarmam a lógica porque não seguem as regras da probabilidade. São improváveis demais para serem ignorados. No entanto, eles fazem sentido no nível do sentir. É como se houvesse uma inteligência maior costurando cada detalhe, alinhando frequências para que duas almas se encontrassem no exato momento em que estavam prontas para se reconhecer. A ciência espiritual nos mostra que existe uma comunicação que vai além da palavra. Bruce Lipton lembra que nossa percepção molda a realidade biológica, e encontros assim funcionam como gatilhos que ativam esse campo invisível. A mente racional pode resistir, mas o corpo sabe.
o coração sabe. É por isso que, diante de certas pessoas, sentimos uma familiaridade instantânea, como se já houvesse uma história antes mesmo do primeiro contato. O fator silencioso dessas conexões é que elas falam diretamente com a frequência emocional. Não é algo que se explica com argumentos. É algo que se sente nas entranhas. É o arrepio que percorre a pele. É o tempo que parece suspenso. É a certeza sem lógica de que aquele encontro não veio à toa. E talvez seja exatamente essa a prova mais clara de que o destino opera em silêncio. Quando aquilo que parece impossível acontece, não para satisfazer o ego, mas para despertar a alma. O espelho biológico, quando o outro ativa memórias e emoções que estavam adormecidas. Algumas pessoas chegam em nossa vida e, sem esforço algum, despertam emoções que estavam escondidas. É como se tocassem teclas esquecidas em nosso interior, trazendo à tona melodias que não lembrávamos que existiam. De repente, memórias, sensações e sentimentos que pareciam apagados emergem com força, como se a presença do outro fosse a fagulha capaz de reacender o que estava em silêncio. Bruce Lipton nos mostra que nossas crenças podem ser reprogramadas quando somos expostos a estímulos novos. E uma pessoa inesperada pode ser exatamente esse catalisador. Ela não chega para preencher um vazio, mas para ativar vias neurais adormecidas, expandindo nossa percepção. É como se a biologia respondesse imediatamente, abrindo portas que o inconsciente havia fechado. Por isso, a presença de certas pessoas pode provocar uma sensação quase corporal de transformação. Mas aqui existe um cuidado profundo. Ativação não é dependência. O fato de alguém despertar o que estava adormecido não significa que precisamos nos apegar a essa pessoa de forma absoluta. O teste do destino não está em criar vínculos de dependência, mas em reconhecer a expansão que esse encontro proporciona. Se a presença desperta, é porque havia algo pronto para emergir em nós. O outro foi apenas o gatilho. É nesse ponto que percebemos o poder do encontro. Não se trata apenas do que o outro representa, mas do que ele nos revela sobre nós mesmos. Cada emoção despertada é um espelho mostrando aspectos ocultos da alma. Às vezes, é um reflexo de luzes esquecidas. Outras vezes, é a lembrança de feridas ainda abertas. Mas, em ambos os casos, é revelação. O encontro verdadeiro não nos aprisiona. Ele nos liberta. Ele nos convida a olhar para dentro e reconhecer que, se algo foi ativado, é porque já estava ali, esperando pelo momento certo para florescer. O outro, nesse sentido, não é apenas pessoa, é portal. É o espelho biológico que reflete não o que falta em nós, mas o que já existe, pronto para ser vivido com mais consciência. A prova do desconforto. O destino nem sempre chega em embalagem agradável. É comum imaginar que quando o destino cruza nosso caminho com alguém, esse encontro virá carregado apenas de beleza, ternura e leveza. Mas a verdade é que, muitas vezes, o destino se apresenta em forma de desafio. Ele traz pessoas que não agradam de imediato, que não confirmam nossas expectativas, que nos tiram da zona de conforto. E é nesse choque, nesse atrito, que a alma encontra o terreno fértil para crescer. A revelação contraintuitiva é que o destino nem sempre veste a roupa do prazer. Algumas vezes, ele chega como confronto, como espelho incômodo, como gatilho para antigas feridas. O instinto é rejeitar, mas a espiritualidade mostra outra perspectiva. O desconforto também é prova. É a forma como a vida nos obriga a expandir, a amadurecer, a aprender aquilo que de outro modo não aprenderíamos. O paradoxo espiritual está justamente aí. A fricção pode ser uma das formas mais elevadas de ensinar. Quem nos provoca pode estar nos mostrando onde faltam limites. Quem nos fere pode estar nos revelando onde precisamos praticar o perdão. Quem nos desafia pode estar nos conduzindo ao amor próprio. Não porque essas pessoas sejam perfeitas, mas porque cumprem uma função essencial no roteiro da alma: despertar forças adormecidas. A história simbólica do metal no fogo ilustra isso de forma clara. O fogo que queima é o mesmo que amolece e permite a transformação. Sem calor, o metal permanece rígido, preso em sua forma inicial. Mas quando atravessa as chamas, ele se torna maleável, pronto para se tornar algo novo. Assim também somos nós. O desconforto aquece nossas estruturas internas
até que possamos moldar uma versão diferente de nós mesmos. Por isso, quando alguém surge trazendo incômodo, em vez de apenas rejeitar, é possível olhar mais fundo. O que esse encontro veio revelar? O que dentro de mim precisa ser transformado? Às vezes, é o atrito que prova, com mais clareza do que o afeto, que o destino está em ação. Exercício de percepção. Sinais sutis de que essa pessoa não é qualquer um. Alguns encontros parecem carregar uma energia diferente. Eles se repetem de formas improváveis, como se o universo insistisse em aproximar duas trajetórias. Essa repetição não é mero acaso, mas um sinal de frequência emocional que se manifesta em diferentes contextos. Você encontra a mesma pessoa em lugares inesperados, em horários improváveis, como se a vida estivesse desenhando padrões para que a percepção se abrisse. Esses sinais não acontecem apenas no mundo físico. Muitas vezes, eles se infiltram nos sonhos, nas imagens que surgem antes de adormecer, nas frases que aparecem em livros, músicas ou conversas de estranhos. São símbolos que se repetem com delicadeza, mas que, quando observados, revelam um fio condutor. É como se o invisível estivesse sussurrando: preste atenção, porque aqui existe algo além do comum. O corpo também participa dessa linguagem. Ele reage antes da mente, denunciando o que não pode ser explicado apenas pela razão. Às vezes é uma aceleração repentina do coração, como se o peito respondesse à presença do outro. Outras vezes é um estado de calma profunda, uma serenidade que toma conta do corpo sem motivo aparente. Pode ser ainda a sensação de memória, como se aquele olhar ou aquele toque já tivesse acontecido em algum lugar além do tempo. Em outros momentos, é expansão, um campo de energia que se abre e deixa o ser mais vivo, mais desperto. O corpo não mente. Ele registra o impacto vibracional antes mesmo de a consciência nomear. Observar essas reações é como decifrar um mapa interno, onde cada sensação aponta para a verdade de que aquele encontro carrega uma importância maior. Esses sinais sutis não são provas externas de que alguém deve permanecer, mas indícios internos de que a alma reconheceu um chamado. E assim, cada repetição, cada símbolo, cada reação corporal se torna um lembrete de que a vida fala em silêncio. E que, quando uma pessoa não é qualquer um, o universo encontra formas de nos mostrar isso, sem palavras, mas com sinais. A metáfora da ponte. Cada pessoa como passagem para um estado mais elevado de consciência. Algumas pessoas chegam em nossa vida como pontes. Elas não são destino final, mas travessia. Ligam quem éramos ao que podemos nos tornar. Aproximam o eu antigo, cheio de limitações, do eu nascente, mais consciente e desperto. É por isso que, muitas vezes, um encontro não precisa durar para sempre para ser essencial. Sua função não está na permanência, mas na transformação que provoca. Essa metáfora nos ajuda a compreender por que certos relacionamentos parecem breves, mas intensos. Alguns são estradas longas, companhias de jornada que nos acompanham por anos. Outros são pontes curtas, atravessadas rapidamente, mas sem as quais jamais teríamos chegado ao outro lado. A importância não está no tempo, mas no deslocamento interior que promovem. Quando alguém surge como ponte, sua presença pode ser desconfortável ou amorosa, breve ou duradoura, mas sempre cumpre um papel: nos mover de um ponto a outro. E após atravessar, nunca voltamos iguais. Algo em nós se expande, algo se ilumina, algo se revela. A consciência encontra novas margens e passa a enxergar horizontes que antes estavam ocultos. Essa visão nos liberta da tentação de medir encontros pela sua duração. Nem todo vínculo precisa ser eterno para ser verdadeiro. Nem toda presença precisa ser constante para ser transformadora. Às vezes, uma breve travessia é suficiente para deslocar nossa alma e nos colocar em uma nova rota. Assim, cada pessoa pode ser vista como passagem. Algumas permanecem como estrada, outras apenas como ponte. Mas todas cumprem a função sagrada de nos mover adiante, conduzindo-nos a estados mais elevados de consciência. O encontro não é fim em si mesmo, ele é caminho. E o destino, silenciosamente, usa essas pontes humanas para nos levar onde sozinhos talvez nunca ousaríamos chegar. O destino não envia pessoas por acaso.
envia para alinhar sua frequência. Nenhum encontro verdadeiramente significativo acontece por acidente. Quando alguém surge em nossa vida e provoca uma transformação, pequena ou profunda, isso não é obra do acaso, mas do alinhamento entre frequências. O destino não nos entrega pessoas aleatórias. Ele nos aproxima daquelas que ressoam com aquilo que precisamos despertar naquele instante da jornada. As provas de que o destino está em ação não estão no outro, mas em nós. Elas se revelam na forma como reagimos, no impacto que sentimos, nas mudanças que começam a acontecer silenciosamente após esse encontro. Cada pessoa que chega traz um convite: olhar para dentro, ajustar a rota, alinhar o coração ao que faz sentido. É a reação da nossa consciência que denuncia o quanto aquela presença é significativa. Bruce Lipton nos lembra que, ao mudar a percepção que temos sobre o outro, mudamos também a nossa biologia. A experiência não depende apenas de quem entra em nossa vida, mas do significado que atribuímos a isso. Se enxergamos alguém como reflexo do acaso, perdemos a oportunidade. Mas, se percebemos como um chamado, abrimos espaço para que a experiência transforme não só a mente, mas também o corpo e a alma. Greg Braden acrescenta que o campo que conecta todas as coisas responde não a intenções soltas, mas ao magnetismo do coração. É quando sentimos de verdade que o universo responde. O encontro com alguém significativo é justamente isso: a resposta do campo à vibração que estamos emitindo em essência. Por isso, muitas vezes, o que chamamos de destino nada mais é do que a vida devolvendo aquilo que estávamos prontos para viver. No fim, cada pessoa que aparece não vem por acaso. Elas são como faróis. Não estão ali para que as sigamos cegamente, mas para iluminar o caminho, mostrando que estamos na rota certa. O destino se revela nesses faróis humanos, nessas presenças que acendem em nós a certeza de que a vida tem propósito. E a pergunta que fica é simples e profunda: se o destino colocou alguém em seu caminho, qual parte de você está sendo chamada a nascer nesse encontro?